Se você sofre com ansiedade, talvez esteja cometendo esse erro sem perceber. Você tenta controlar sua ansiedade, mas parece que ela só piora? Muitas pessoas tentam lidar com a ansiedade da maneira errada, sem perceber que isso só agrava o problema. Hoje, eu vou revelar um erro comum que pode estar alimentando a sua ansiedade e como você pode evitá-lo. O erro mais comum é negar ou evitar a ansiedade a todo custo. Muitas vezes, quando estamos ansiosos, buscamos distrações. O problema é que algumas dessas distrações acabam piorando tudo. Por exemplo, você já percebeu que passou horas no celular tentando se distrair e no final se sente pior? Ainda mais se você for uma daquelas pessoas que costuma comparar a sua vida com a dos outros. Já se pegou rodando feed depois de uma semana cansativa e se deparou com as postagens daquela pessoa que parece que não faz esforço nenhum, mas está sempre viajando por aí? E mesmo sem você querer, isso acaba fazendo você se sentir mal? Também tem ansiosos que descontam suas frustrações na comida. Sabe aquela vontade incontrolável de comer alguma coisa, mesmo que você não está com fome? Isso é ansiedade disfarçada. Outros se enfiam no trabalho de maneira excessiva. Sempre estão arrumando outras coisas para fazer, passar mais tempo no trabalho, fazendo hora extra, mesmo que o chefe não tenha pedido. E tudo isso para não ficar com a mente livre para pensar nos problemas. Eu mesma já passei por isso. Houve uma época que a minha ansiedade estava me atrapalhando tanto que, mesmo cansada, eu não queria que a sexta-feira chegasse, porque no final de semana eu teria tempo para pensar em tudo que eu não queria pensar. Essas são algumas formas comuns de tentar evitar a ansiedade sem enfrentá-la, mas isso apenas mascara o problema e não resolve ele. A ansiedade não desaparece sozinha. Quanto mais você tenta evitá-la, mais forte ela pode se tornar, causando efeito rebote. Por exemplo, você já tentou segurar uma bola debaixo da água? O que acontece? No começo parece fácil, não é? Mas depois de algum tempo submersa, a pressão começa a agir e fica cada vez mais difícil manter ela lá embaixo. Em algum momento ela escapa e sobe com ainda mais força. É isso que acontece quando tentamos esconder um problema por muito tempo. Em algum momento, a pressão é tanta que ele explode. E como isso afeta o seu corpo? Evitar a ansiedade gera um ciclo vicioso. O cérebro interpreta isso como um perigo real e continua enviando sinais de alerta. Isso pode levar a sintomas físicos como insônia, tensão muscular, irritabilidade, crises de pânico e até dores fortes que podem ser facilmente confundidas com ataque cardíaco. Negar o problema, na verdade, pode agravá-lo e levar a ataques de pânico, fobias, isolamento social e até depressão. Como eu disse antes, aconteceu exatamente isso comigo. Quando começou, eu nem sabia que a ansiedade podia me causar tantos problemas, nem mesmo dores tão fortes e sintomas tão estranhos. Eu tinha um trabalho muito estressante. Passava o dia todo resolvendo problemas. Chegava em casa exausta, só que no meio da noite eu acordava do nada e não conseguia mais dormir. Quando a sexta-feira chegava, eu já começava a me sentir nervosa, porque no fim de semana, sem tantas obrigações, é que eu tinha tempo para pensar em tudo, nos problemas. Quando as crises de pânico começaram, elas sempre vinham aos fins de semana. O meu cérebro criou um vício por causa disso. Durante a semana toda eu parecia bem, atolada em trabalho. Mas no final de semana, quando eu devia estar descansando e aproveitando, eu nem queria sair de casa, porque eu já sabia que em algum momento a crise viria. E no começo, eu nem me dei conta dessa relação. Quando você foge da ansiedade, está ensinando o seu cérebro que ela é um monstro perigoso. Aí adivinha? Ele responde, tornando ela ainda mais assustadora. Agora eu vou te ensinar como enfrentar a ansiedade da maneira certa. A primeira coisa é a aceitação. Reconhecer a ansiedade sem tentar reprimi-la. Em vez de fugir da ansiedade, a solução está em aceitá-la e enfrentá-la de forma saudável. Você pode tentar algumas técnicas de respiração, algumas eu já até ensinei aqui. Elas ajudam a acalmar o sistema nervoso e a manter a mente no momento presente, sem se preocupar tanto com os acontecimentos futuros. Em vez de evitar, enfrentar as situações que causam ansiedade de maneira controlada. Quando você tem um problema ou uma tarefa muito grande que te deixa ansioso, lembre que às vezes coisas grandes se resolvem com pequenas coisas, uma de cada vez. Então evite procrastinar. Tente dar pequenos passos que no fim você chega lá. Um exemplo dessa exposição gradual é uma pessoa que sofre de ansiedade social, mas tem aquela apresentação para fazer na escola, faculdade ou até no trabalho. Mas ela tem medo de falar em público.
Então, ao invés de falar na frente de um monte de gente de uma vez, o ideal seria tentar primeiro fazer a apresentação na frente de 2 ou 3 pessoas, como a sua família ou seus amigos. Assim, na hora da apresentação real, você não vai estar tão nervoso quanto estaria. Buscar ajuda. Psicoterapia, grupos de apoio, conversar com amigos ou familiares, até fazer um diário. Isso é muito importante nessa fase. Se apoiar, desabafar, conversar, isso vai te ajudar a melhorar muito. Será que você está tentando fugir da sua ansiedade sem perceber? Me conta aqui nos comentários qual estratégia você já tentou usar para lidar com a ansiedade. Funcionou para você? Se esse vídeo fez sentido para você, dá um like e se inscreve. A ansiedade não some quando você ignora, ela cresce, mas quando você enfrenta, ela perde a força. Vamos juntos aprender a lidar melhor com a ansiedade? Você conhece os principais transtornos de ansiedade e seus sintomas? Eu vou deixar um vídeo aqui para você entender mais. Até a próxima!